Olá, linda tarde para todos vocês, com muita alegria, muitas bênçãos. Como que vocês estão? Resolvi tomar um cappuccino. Tava fazendo uma meditação. Hoje tá sendo difícil um dia hoje, né? Mas acabei de fazer uma meditação, me deu uma fome. Aí fiz um cappuccino. Mas antes de fazer o cappuccino, eu fui lá no fundo do cantinho de luz e amor e fiz uma oração para o meu filho, que hoje, toda segunda-feira, eu tirei a segunda para fazer oração para ele. Então, toda segunda-feira, ou eu vou lá no polo esportivo, que é o lugar onde que ele amava ir, ou quando eu não tenho tempo, ou se estiver chovendo, alguma coisa, eu faço no fundo do cantinho Luz e Amor. Porque no fundo do cantinho Luz e Amor é grande. Aí tem um quintal muito grande lá no fundo. Aí sim eu posso acender uma vela e fazer oração pro meu filho. E eu tô aqui hoje de novo, né? Sábado, dia 2 de janeiro, eu estive aqui online, ao vivo, e até falei com uma mãezinha que perdeu seu filho junto com o meu, né? Aliás, foi enterrado no mesmo dia. Ele com 36, o meu com 27. E como que as coisas são tão engraçadas. Depois disso, ela já esteve aqui no Cantinho de Luz e Amor, veio conhecer, a gente conversou muito, e cada um tem o seu ponto de vista, né? E a gente tem que respeitar, só que a dor também não é igual. Cada um sente a dor de um jeito, reage de um jeito. Então, por isso a dor são diferentes. Tem uns que têm mais entendimento de aceitar a morte, tem outros que não. Queria dizer para todas as mamães do mundo, mas para todas, eu sei que cada um aqui, a maioria já perderam um ente querido. Mas quando se trata de um filho, é bem diferente. A gente fica com uma dor aqui dentro, um vazio. É como se tivesse tirado um pedaço de você. Como tivesse abrido você sem dar anestesia. E partido o seu coração e tirado um pedaço. Não falo nenhum um pedaço do corpo, não. É um pedaço do seu coração. Porque aqui fica dolorido. Fica uma dor. E quando meu filho se entrou em depressão, eu busquei ajuda para ele. Eu fiz de tudo para ajudar. Da minha forma. Ele não aceitou, né, a minha ajuda. Muitos chegavam em mim e falavam para mim assim, o França é muito mimado. Isso, gente da família, tá? O França é muito mimado. Vocês mimam muito o France. Por que questão de mimar? Se ele não quer estar no meio de aglomeração, porque desde pequenininho ele sentia muita dor de cabeça quando estava junto com muita gente.
Então eu entendia ele, porque eu também não gosto de estar em volta de muita gente, assim, não gosto de estar, eu gosto de estar, ter aquele momento com aquelas pessoas, numa reunião, numa festa, mas eu gosto do meu cantinho também, assim, de ficar sozinha, de pensar, de me meditar, de ser grata a Deus, ter meu momento daquela conexão com Deus e comigo mesmo. E cada um tem o seu jeito de ser. E ele não aceitou a minha ajuda. Então, quando ele se entrou em depressão, ele ficou 9 anos pra cá, de 2012 para cá, até 2020. E a depressão é coisa séria, gente. Tem uns que sabem lidar com a situação, mas sabe por quê? Porque tem um conhecimento espiritual. Tem pessoas que não sabem lidar com a depressão, com a dor, com a ansiedade. Tem pessoas que não sabem. E isso prejudica cada vez mais. Inconsciente. A pessoa depressiva faz coisas sem querer, não é porque ela quer. Muita gente fala assim, tomou veneno, tomou remédio, tentou suicídio porque quis chamar atenção. Não é chamar atenção, gente. A pessoa quando toma essa decisão, ela está inconsciente. E ela quer tirar a dor do coração dela, da alma dela. Então, quando você ver alguém deprimido e já ir em médico, psiquiatra, psicólogo e falar se essa pessoa está em depressão, ela tem ansiedade, ela tem estresse, né? Um estresse muito avançado que deixa agitada. Acredite, ela não tá porque ela quer. Ela está inconsciente, sim, livre, querendo ficar livre daquela dor que está atormentando. Porque o que viver nesse mundo não é fácil. Viver nesse mundo é muito cruel. Para viver nesse mundo tem que ter sabedoria. Mas como assim tem que ter sabedoria? Tem que ter sabedoria. Sabe por quê? Senão você não consegue lidar com cada obstáculo que aparece na sua vida. Você tem que ter sabedoria para saber lidar, para você vencer suas batalhas. Porque as guerras vêm, e muitas. Aí como você vence a sua batalha? Vestindo a roupa de soldado? Não. Não é vestindo a roupa de soldado que você vai correr. Você vai correr e enfrentar a batalha que você tem que enfrentar. Você vai vencer a guerra tendo sabedoria. Tendo a sabedoria. E você tendo a sabedoria, você só tem ela buscando o nosso Mestre Jesus. Tendo conhecimento espiritual. Porque muita gente me critica. Conhecimento espiritual, uma religião ou é espírita. Não, gente. Conhecimento espiritual é você ter um momento seu com Deus, com o nosso Mestre Jesus, com a Nossa Senhora. Você ter essa conexão. Ter entendimento, ter esse entendimento de viver essa batalha tão difícil que você tem para enfrentar. E só quem dá é o nosso Mestre Jesus, aquele lá de cima. Quando você pede com gratidão, mesmo que a batalha vai estar difícil de vencer, agradeça, seja grata a Ele por aqueles momentos, porque não é fácil, não é. Mas a gente tem que ter a sabedoria, tem o entendimento de que todos nós vamos partir um dia e que está escrito
que vamos partir. Então não leve a depressão como se ela fosse um mimo, como se ela fosse a pessoa estivesse brincando de ter depressão, de ter ansiedade, não conseguir ficar no meio de muita gente. Cada um, porque tem vários tipos de depressão. Então, quando alguém estiver lá deitado na cama, querendo ficar só quietinho na escuridão, não quiser comer, não quiser beber, não quiser sair daquele mundinho dela, tem que respeitar em palavras, tá? Não fale, não julgue sem entender o que ela está sentindo. Porque se ela não sabe o que ela está sentindo, como você pode julgar aquela pessoa se você sabe o que ela, nem ela sabe o que ela está sentindo, muito menos você. Então, como a pessoa pode falar que é frescura, ou ela tentou o suicídio porque ela queria chamar atenção, porque ela queria aparecer, porque ela é mimada? Não, gente. Pare com isso. Você destrói muitas vidas, às vezes com uma pequena palavra. E com uma pequena palavra você salva muita vida. Então, antes de sair qualquer palavra da boca de vocês, pense em falar. Não sai falando coisa que vocês não sabem. Eu sabia da dor do meu filho. Por isso, muitas vezes ele não queria falar comigo, não queria eu por perto. Eu saía com lágrimas. Eu saía de perto e ia conversar com Deus. Que desse sabedoria para me lidar com aquela situação. Não foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi 9 anos. 9 anos tentando mudar o pensamento dele, tirar aquela dor do coração dele. Foi 9 anos, gente. E ninguém conseguiu tirar o pensamento dele de não querer viver, não querer estar nesse mundo. Porque como? Se a gente que tenta buscar a evolução, que está buscando a evolução, que está sempre em comunhão com Deus, né? Tentando buscar a sabedoria, não consegue entender esse mundo cruel. Agora, imagina para uma pessoa que não tem conhecimento. Não tem, porque não é capaz. Não porque não é inteligente, porque meu filho era muito inteligente. O meu filho, ele tinha 27 anos, ele amava o inglês, tudo que ia fazer, escrever era inglês, tinha um sonho, que era para Irlanda, como ele já tinha ido para Irlanda, conhecido, ficado quase 2 meses lá. E o sonho dele era para ir. Ele voltou para a Franca para trabalhar, juntar mais dinheiro para voltar e realizar seu sonho. Olha que sonho lindo, sonho grande. Eu fico olhando as fotos, provavelmente você já deve ter visto alguma foto dele na Irlanda, que eu já publiquei. E esse sonho, a dor dele era tão maior do que o sonho dele. E quantas pessoas julgam, continuam julgando. Eu não estou preocupada com o julgamento, mas não estou. Mas eu estou falando tudo isso para dar exemplo para vocês, não fazer julgamentos a outras pessoas. Porque ela tá assim, que daí se vira, não quer sair do quarto, se vira. Não é assim, gente. Peça sabedoria. Vai orar por essa pessoa. Se
chegar a hora dela, pelo menos ela tá mais em paz. Vocês ficam mais em paz, porque eu estou em paz. Porque eu busquei, eu fui um tanto de lugar para buscar o lado espiritual, para me dar entendimento, para saber entender o que o meu filho estava passando. Não julga não, gente. Leva essa pessoa para tomar um ar fresco, um sol do dia. O meu foi teimoso. O meu foi. Ele não aceitava ninguém falar. Ele não aceitou a ajuda de ninguém. De ninguém. Nem da pessoa que ele mais amava. Ele arrumava um jeito de atacar. E essas pessoas, quando estão em depressão, elas atacam a pessoa que elas mais amam. Mas isso é o inconsciente deles. Então, eu queria muito que vocês entendessem que há várias formas de depressão e todas elas, os pensamentos levam ao suicídio. Que elas têm que ter o conhecimento, ter a luz e a sabedoria em oração. É nós que temos que buscar. Se ela não tem força de sair de um quarto, como que ela vai ter força para fazer uma oração? E eu tenho uma tia minha que ela não aceitava eu buscar oração, pedir oração para o meu filho. Ele falava, ele não acredita em nada. Para que você vai buscar? Não vai buscar, né, um tratamento espiritual ou uma oração para o seu filho. Mas eu enfrentei ela. E eu ia todo sábado buscar uma proteção, uma oração para o meu filho. Só que eu não ia. Eu ia um sábado específico, todo sábado. Mas eu orava por ele todos os dias. Porque é a única coisa que eu podia fazer por ele. Porque ele não aceitava conversar, ele não aceitava sair do quarto dele. Saía quando ele queria. E quando ele queria, ele estava lá com aquele sorriso mais lindo, aqueles dentes lindos, aquela cor morena dele, né? Aí eu falava, esse é o meu filho. Mas quando ele estava lá, em depressão, deitado, querendo comer, ficava semanas sem comer, só bebia água ou tomava café. Então, aquele não era o meu filho. E eu tenho um fotinho dele, quando ele tava daquele jeito, às vezes ele tirava ele mesmo. E eu falo, esse aqui não é o meu filho, esse já é. Então, com ele sorrindo, feliz, um brilho nos olhos, era o meu filho Francis. E eu quero que vocês entendam e tentam compreender que a depressão não é uma brincadeira, não é um mimo. A depressão é coisa séria, principalmente para quem não busca a sabedoria com Deus, com nosso Mestre Jesus. Porque é fácil a pessoa falar, eu orei, vai lá, reza um Pai Nosso, ou pega a Bíblia, lê lá. Mas não é isso, gente. Ter um momento com Deus, conversar com Deus, ser grata a Ele pelo esse momento difícil que aquela pessoa está passando, que você esteja passando, isso sim é ter entendimento e compreensão e gratidão a Ele, a nosso Mestre Jesus. E aí Ele te dá força. Ontem, por exemplo, passei bem, mais ou menos, durante o dia. Mas não veio na minha lembrança que ontem foi dia 10, que foi o dia que ele cometeu o ato. Quando foi por volta das 9h30, começou, 8h30 começou. Comecei a chorar sem parar.
E aí eu lembro, né, todo tempo lembrando do meu filho. Aí quando foi para volta das 8h30, veio ele na minha mente. Mas nunca vem ele, gente. Na minha mente, ele no caixão, eu velando ele. Veio um momento do último abraço, do último beijo, do último eu te amo. Dele falar, mamãe, eu sei o quanto você me ama. E eu também te amo. O último dia que eu vi ele, entrei no quarto, que foi na quinta, que ele estava deitado lá, só de cueca, o quarto dele tudo iluminado, cheio de luz, com a janela aberta, com o ar-condicionado ligado, e ele assistindo televisão. Eu lembro desse momento. Lembro que nesse momento me deu vontade de deitar com ele, mas o medo da reação dele, eu também com um pouquinho de pressa. Conversei com ele que eu tinha que conversar e saí. Essa lembrança eu tenho dele. Não consigo. Graças a Deus. Deus não deixa isso passar pela minha cabeça, pelo meu coração, pela minha mente. Então eu tenho mais certeza, mais do que nunca, que ele está bem, de que ele vai ter aceitação das coisas que ele não tinha aqui nesse mundão. Aí quando foi, né, igual eu tava falando, como foi 8h30 mais ou menos, eu comecei a chorar, né, sentindo aquela dor forte, né, que eu tava sentindo, mas muito mais forte. E eu comecei a publicar a fotinha dele, falando da minha saudade dele, né. E aí, do nada, quando foi exatamente mais ou menos 9h30, veio aquela vontade de chorar. E eu entendi que aquele momento me mostrou que aquele momento era o momento que ele estava praticando o ato. E aí eu chorei. Agradeci a Deus. Gratidão, Senhor, por eu estar passando por isso e por ter meu entendimento que chegou a hora dele. O Senhor teve o privilégio de deixar eu gerar ele aqui dentro da minha barriga e teve o privilégio de levar ele. Ele só veio aqui emprestado. Esse entendimento eu tenho. Nós estamos aqui na terra somente emprestado. Nós vamos quando Deus quiser. Se eu tivesse a certeza, mesmo tendo 2 filhos, se eu tivesse a certeza de que eu ia morrer e que eu ia ao encontro do meu filho, dá vontade de fazer o mesmo. Não vou falar para vocês que não dá, porque a dor é grande, é muito grande. Vocês não tem como explicar a dor, principalmente porque você sabia da dor que ele sentia. Você entende? Eu tinha entendimento da dor dele. Então, isso machuca, né? Então, eu agradeci a Deus. Aí, quando eu comecei a conversar com Deus, agradecendo ele foi acalmando meu coração. Foi acalmando, eu parei de chorar, adormeci. Eu tenho sonhado quase todas as noites com meu filho, mais sim do que não. E sempre eu cuidando dele, levando ele no médico. Então eu acredito eu, que eu tenho, de alguma forma, ajudado o meu filho com as minhas orações, com a minha conversa com o nosso Mestre Jesus. Por mais que eu tento me evoluir, por mais que eu tento buscar sabedoria, eu não sei nada, eu não sei de nada. Mas a única certeza que eu tenho, que nós vamos um dia partir, que nós estamos emprestados aqui na terra. E nós vamos só quando Ele quiser, quando Ele se permitir. Oi, Sueli. Gratidão. Oi, Rosimeire, linda tarde para vocês.
A Rosemary tá falando para mim aqui, quando a avó dela morreu de acidente, ela estava junto. Antes, ela teve uma angústia terrível no coração e eu não sabia o que era. E na verdade, era uma despedida terrível que até hoje não esqueço. Isso mesmo, Rosemary. Eu tive, todas as vezes que meu filho tentou suicídio, eu senti uma dor e eu conseguia ver ele caído no chão. Então, Deus, quando você confia tanto em Deus, que Ele te dá toques, Ele te dá avisos, Ele te mostra. E todas as vezes eu tinha essa conexão muito forte com meu filho, porque eu buscava entender o meu filho e ser grata a Deus pelo aquilo que eu estava passando. Então, Deus é maravilhoso e todas as vezes Ele me mostrou. Só que dessa vez, Deus me deu um choro, que era um choro de felicidade, era um choro não era de angústia, mas era um choro que eu não sabia explicar porque que eu estava chorando. Eu chorei por 1 hora, sem parar. Minhas amigas olhou para mim e falou assim: Liane, você chorou o tempo todo durante a oração. E eu falei para ela falou assim: você está triste? O que houve? Eu falei assim: não sei explicar. Eu não queria entender o porquê do choro. Eu não busquei entender. Eu só falei: não sei. Porque eu estou triste e porque eu chorei por 1 hora sem parar. E era o momento que meu filho estava praticando o ato de querer ir embora desse mundo tão cruel. Isso foi difícil. Eu só fui entender no outro dia que nós achamos o corpo dele. Aí eu entendi tudo. Que Deus dessa vez não me permitiu eu ver ele caído no chão, porque não era para ninguém salvar a vida dele, porque era a hora dele. Esse entendimento eu tenho. Então, por isso, eu busco essa força. Ah, você é forte. Não sou forte, não. É aquele lá de cima, que está aqui do meu lado. Eu sinto a presença dele todo instante, segurando na minha mão e me apoiando. Porque uma mãe perder um filho não é fácil. Ainda mais do jeito que foi. E esse entendimento, Deus tem me falado muito comigo assim: você tem que ajudar. Eu já quis desistir, fechar o meu cantinho, parar com as terapias, com o meu trabalho. Mas Deus fala muito comigo: você tem que ajudar muitas pessoas, muitas mães precisam de você. Muitas pessoas precisam de você, você não para, não vai fechar. Senhor, eu não tenho força. Tem. Então, eu tenho força. E eu sei o que eu tenho. Mas, como eu sou ser humano, tem hora que eu desmorono, né? Igual há 3 meses atrás, no dia 11, eu estava nesse horário, acabando de ter notícia de que hora que ia ser o velório no dia 12. E que foi das 6 horas da manhã. 6 horas da manhã às 10. E Deus me deu força para que eu ficasse do lado dele às 4 horas em pé, ali firme e forte, dando meu carinho para ele. O corpinho dele não estava ali, mas a alma e o espírito dele estava conosco. E eu senti. Então, gente, não brinca com a depressão. Porque parece que fica uma vozinha falando na cabeça da gente: faz isso, faz isso, faz isso. Não, aí a gente fala: não vou fazer. Não, faz.
é uma coisa tão absurda que a gente tem que ter muita força, muita sabedoria para não ouvir essa voz. Então não fale que a pessoa tá com manha, que a pessoa tá com frescura, que a pessoa tá cometendo esses atos para chamar atenção. Não é, gente. É a dor que eles carregam no peito, no coração. É um conflito dentro deles que eles não conseguem entender. E o inconsciente, eles cometem esses atos. Eu não consigo entender as pessoas, os seres humanos. Na frente da gente é uma coisa, atrás são outras. E muitas vezes ainda, quando meu filho ficou internado um mês no Allan Kardec, com muita dor, gente, eu internei ele. Com muita dor eu fui ver ele todos os dias. Eu fui a única, uma família tão grande, né? Ele não queria ver ninguém, não queria mesmo. Mas quando a gente ama, a gente faz um esforço. Vai lá, mostra para aquela pessoa que você se importa com ela. Mas não. Eu não tenho coragem de ver ele lá. Eu não vou porque ele não quer me ver. Nossa, gente, quantas pessoas estão dentro de num hospital desejando ver alguém, querer entender que ele é amado, que existe pessoas que amam. E nem assim. As pessoas não têm consciência e só estão lá do outro lado julgando. O que ele cometeu foi apenas para chamar a atenção. Não, ele não precisava fazer isso para chamar a atenção. E como muitos não precisam disso para chamar a atenção. Porque o meu filho, ele estava com viagem comprada, com o sonho dele quase realizado para ir embora para a Irlanda. Como que ele precisa de mimo? Ele sempre trabalhou, super inteligente. Como que ele precisava fazer manha, birra, para chamar a atenção de alguém? Não. Então, ninguém sabe o que passa dentro do coração, na cabeça de um ser humano. Então, não julga sem saber. Mesmo você convivendo com a pessoa, você não sabe o que passa no coração dela. Pois muitos da minha família julgam até hoje o meu filho. Julgava a todo instante. Mas eles não sabiam o que passava no coração e na cabeça do meu filho. O conflito que ele tinha. Porque ele não conseguia se encaixar nesse mundo. Eu lembro da última conversa que a gente teve, ele falava: mamãe, eu não me encaixo nesse mundo, eu não me encaixo. Tem uma frase rodando na internet que ela se diz assim: se você não se encaixa nesse mundo, é porque você é capaz de mudar o mundo. Até pode ser com a morte do meu filho, onde ele estiver, ele consiga mudar esse mundo. Mas para isso, quantas pessoas que não se encaixam nesse mundo, que são julgadas e que leva ele a fazer o que ele fez. Então, mas ele fez porque chegou a hora dele. Algum momento ele ia e esse dia estava destinado. É isso que eu quero que muitos entendam, que ninguém vai antes da hora, dependendo de qual jeito, qual seja a forma que Deus vai levar. Mas nós podemos ajudar muitas pessoas a não ficar com sequelas por causa da depressão. Não viver a vida que tem que viver com a depressão. A ansiedade. Meu filho pingava as mãos. Ele era tão ansioso. Quando eu fui levar ele num banco, a mão dele pingava de suor.
Simplesmente porque só tava eu e ele e duas mulheres. A mulher tava falando mal do marido. Aí ele saiu de perto, encostou na parede bem longe, e eu fui lá e falei: filho, você tá passando mal? Você quer que eu peço para eles passar você na frente? Ele falou assim para mim: mamãe, se estão falando, ela tá falando do marido que não tá na frente dele, por que não fala para ele em vez de falar para outro? Se ela tá falando do marido dela, o que ela vai falar de mim? Eu falei: filho, mas ela não conversa, ela nem te conhece, como que ela vai falar alguma coisa de você? Aí ele falou assim: então, se tá falando do marido que vive junto, dorme junto, o que vai falar de uma pessoa que nem conhece? Então ele sofria com esse tipo de situações e muitas outras situações. Então as pessoas não procuram buscar entender o que passa na cabeça da pessoa e vai julgando, vai julgando. Eu queria que vocês, se vocês conhecem alguém que está em situações depressivas, que vocês, às vezes, olha para vocês verem, às vezes eles nem mostram. O meu filho conheceu um pessoal no polo esportivo que jogava vôlei. E numa das crises que ele tinha passado, eu já tinha passado, ele foi lá pro polo esportivo. Ele gostava muito de lá. Chegou lá e ele viu uns moços lá esperando da hora de jogar. E ele chegou numa pessoa, num dos moços, e perguntou se ele poderia jogar. Eles deixaram. E assim, quando ele estava legal, estava bem, ele ia jogar com essa turma, sempre a mesma turma. Inclusive, quando ele não jogava no polo, ele jogava no condomínio onde eu moro. E aí, ele era responsável pelo dinheiro para pagar a quadra, para eles jogarem. E teve um dia que ele estava em crise. Até então o pessoal do vôlei não sabia que ele tinha a depressão. E aí, pois ele foi antes, você vê tanto que ele era responsável, honesto, que mesmo deprimido, já fazia uns 2 dias sem sair do quarto, sem comer. Ele foi lá, pegou o dinheiro, foi lá no pole, pagou a quadra e veio embora. Não esperou nem a turma chegar. Aí todo mundo achou esquisito. E um dos moços que ele conversou, que ele tinha pedido, isso já fazia meses que eles estavam jogando, estranhou a falta dele, que ele tinha sumido. Aí quando ele sumia, ele desinstalava o WhatsApp, Facebook, Instagram, pagava as fotos tudo. Ele rasgava nossas fotos de quando a gente era criança, ele rasgou tudo. Não deixou nada. Ele deixou apenas uma, com eu e ele e a prima dele. E eu tirava muito, porque se vocês me seguem há muitos anos, sabe o tanto que eu gosto de tirar foto. E naquela época a gente tirava foto, mandava revelar. Não era celular, né? Então eles tinham pacotes de foto, porque eu mandava revelar tudo. Ele rasgava, cada crise que ele tinha, ele rasgava tudo. E aí esses moços sentiu muita falta. E um desses moços começou a fazer academia onde ele estava fazendo. E perguntou lá pro instrutor lá da academia. O Francis sumiu, né? E o instrutor da academia sabia que ele tinha depressão. Porque minha cunhada e meu filho fazia, meu outro filho fazia, cunhada não, desculpa. Minha nora e meu filho fazia academia nesse local. Mas eles estavam afastados, né, por causa da pandemia e tal. E aí tinha aberto e ele foi lá e perguntou do Francis. Aí ele falou assim, o Francis tem depressão e quando ele tá em crise, ele some.
Aí eles descobriram que meu filho tinha depressão. Mas quando eles descobriram, eles não conseguiram ajudar. Porque não era. Não, esse moço fala para mim assim, não deu tempo de eu ajudar o teu filho. Quando eu descobri quando nós descobrimos, logo ele já se foi. Falei, não sente-se culpado, porque chegou a hora dele. Você não ajudou o meu filho, mas você pode ajudar muitos outros. Mas você ajudou ele ter alguns momentos de felicidade, aceitando ele jogar vôlei com vocês. Então, eu tinha fotinha dele, porque ele publicava as fotos. E quando eu via a publicação, eu já fazia o print. Porque ele era meio tímido. Não gostava de tirar foto com a gente. Mas sozinho ele tirava umas fotos lindas. Então, todas as vezes que ele publicava, eu ia lá. Porque ele era assim, se dava a crise, ele ia lá, apagava. Ele apagava, não deixava nem nas nuvens. Então, isso me fazia ficar triste, porque parecia assim, quando ele sumia da rede social, eu já sabia que ele não estava bem. Porque ele desligava tudo, ele tirava o chip do telefone, para não atender o telefone. Ele desinstalava o WhatsApp, para ninguém mandar mensagem, para ninguém ver nada. Então, ele queria sumir do mundo, ele não queria viver. E eu, com as minhas orações, buscando ajuda espiritual, conversando com Deus, me dá força e sabedoria. Mas, graças aos meus pedidos e a minha gratidão, Deus tem me dado. Vou falar para vocês que está sendo fácil? Não tá. É muito difícil. Mas está sendo mais leve do que se eu não tivesse tendo essa aceitação. Porque se eu não tivesse essa aceitação, eu já tinha ido atrás, feito qualquer coisa. Porque quando bate a saudade, a dor é muito maior. E você pensa que a dor vai passar, o tempo vai passar e você vai esquecer tudo? Não, você não esquece. E não passa a dor aumenta. Por isso a gente tem que ter sabedoria. Por isso a gente tem que ter o nosso momento com o nosso Mestre Jesus. Porque a gente não aguenta. A gente não aguenta, a dor é forte. Só Ele que vai entender. Tem meus momentos de chorar? Tenho. Eu tenho que chorar, porque senão essa dor não passa, não alivia. Temos que chorar. Mas não ficar lamentando e nem perguntando por quê. Por quê? Por quê? Por que o meu filho? Deus é injusto? Não, não é. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, ele foi o momento dele. Porque seria muito injusto eu perguntar para Deus, por que meu filho? É como se eu quisesse que ele tivesse levado o filho de outra mãe. Gente, eu sou mãe. Então, por que eu vou perguntar para falar com Deus, por que o meu filho? Né? Aceita. Foi a hora e o momento dele partir. E seja grato por ele ter levado na hora certa, no momento certo. Que ele não ficou com sequela. Ele não ficou com tantas tentativas de suicídio. Ele não ficou com sequela. Então, gratidão, Senhor. E outros que morrem, não só do suicídio, que é da depressão, qualquer morte. Seja grata a Deus, por Deus não ter deixado na cama sofrendo. Né? Quantas pessoas ficam 10 anos, 8, 9, 5, um mês na cama já é sofrimento. Meu filho ficou 9 anos sofrendo com essa dor. Eu só podia dizer gratidão, Senhor.
Meu filho descansou. Então não brinca, gente. Não brinca, porque a depressão é coisa séria. O meu filho de 17 anos, quando recebeu a notícia, porque eu acho que a minha família foi muito covarde de não me dar notícia, de ir até a minha casa e não me dar notícia que o meu filho tinha cometido esse ato na casa dos meus pais, dos avós dele, não ter me ligado ou ido até a mim. Ligou para o meu filho de 17 anos e falou para ele. Então eu achei uma covardia muito grande, porque é um sentimento, ele é apenas uma criança de 17 anos. E ele, o Nicolas, ele tem um cuidado tão grande comigo, uma preocupação tão grande, que ele me liga 24 horas se deixar, perguntar se eu estou bem. Isso desde 6 anos de idade. É uma criança que cuida de mim desde os 6 para 7 anos, que faz comida de 6 para 7 anos. Então, ele era minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu marido, meu filho, 17 anos, com 7 anos, ele foi tudo isso para mim. Porque quando eu cometi o erro médico, foi cometido o erro médico comigo, que eu fui fazer uma cirurgia vascular na panturrilha da minha perna esquerda, e o médico tirou a minha artéria, 7 centímetros da minha artéria. Eu passei por 3 cirurgias e eu tenho prótese substituindo a veia e a artéria. Eu não conseguia levantar da cama, quem cuidava de mim era o meu filho. Se eu ficasse internada, ele ficava internado comigo. Até hoje, nós estivemos na cachoeira, dia de ano novo, e ele, nosso sobrinho na trilha, e ele falava assim: mamãe, cuidado. Cada passo que a gente dava a ele: mamãe, cuidado. Então, é o cuidado, é o carinho, né? Um menino de 7 anos teve uma responsabilidade tão grande sobre a mãe. Então, ele era meu pai, minha mãe, meu irmão, meus irmãos. Ele foi tudo, ele é tudo para mim. Não que os outros não sejam. Igual o Francis. Ele teve a escolha dele de escolher de ficar em Franca ou de ir embora comigo para me cuidar da minha saúde. E graças a Deus, ele já tinha 19 anos, ele tinha a escolha dele. E ele tinha um sonho dele. A escola poderíamos transferir a faculdade. Trabalho a gente arruma no outro lugar. Não, mas eu prefiro ficar. Ele fez a escolha. Então, ele ficou com meus pais. Por um tempo, né? E isso, às vezes, eu falo assim, nossa, tem hora que bate no meu coração. Essa ida minha para São Paulo, para Taubaté, para Sorocaba, que eu morei em Taubaté e Sorocaba, só que o meu tratamento era em São Paulo. Então, para ficar mais fácil para eu ir para São Paulo, eu morei nessa cidade vizinha para criar o meu filho, porque se eu precisasse ir para o hospital, o meu filho não precisaria ter medo. Então, aluguei um apartamento, uma casa em condomínio, que ali ele estaria seguro. E a gente se comunicava o tempo todo por telefone. Então, a nossa vida foi assim. E eu admiro muito o Nicolas, não porque eu não admiro, porque o Francis eu admirava muito, porque ele muito inteligente, muito estudioso, de um caráter, de um coração gigante, um coração enorme. Não porque era meu filho. Quem conhecia ele sabe falar. Por isso eu falo. Vocês não têm que criticar nem julgar as pessoas. De forma alguma. Que ninguém sabe. A Regina tá falando que o meu filho era muito estudioso.
E quando meu filho fazia o colegial, quando ele estava no 3º ano colegial, os professores me chamaram lá, na diretora e os professores, para me dar os parabéns pelo filho que eu tinha que investir no meu filho, porque ele era muito inteligente, muito inteligente. Que ele não podia perder a oportunidade. Mas agora, vocês conseguem entender a admiração que eu tinha por ele? O orgulho que eu tinha por ele? O sonho dele de ir embora para a Irlanda, estudar, ser alguém na vida? Ele só não teve as oportunidades melhor porque eu não tinha condições de dar. Porque o pai nunca deu atenção. Era sozinha. Eu não pude fazer. Mas ele batalhou até onde ele conseguiu. Até onde ele tinha força para correr atrás. Porque quando essa depressão tomou conta dele, ele já não tinha mais vontade de estudar. Ele já não tinha mais vontade de ler. Eu achei um papel escrito em inglês, porque ele só escrevia em inglês. Gostaria muito de voltar a ler como eu lia. Ele lia cada livro desse tamanho assim. Ele ia de bicicleta lá no Champagnat, e a gente morava no Palma, buscar livros. Buscava 3, 4 livros, ele lia. 3, 4 dias ele lia. E ele escreveu: como eu gostaria de voltar a ler como eu gostava. Porque hoje eu não sinto vontade de ler como eu gostava. Então, muita coisa ele questionou do que ele fazia e ele não estava conseguindo fazer, né? Perguntando por quê, que ele gostaria de voltar a fazer. Quando eu comecei a ler aquilo, eu comecei a lembrar dos professores dele, do jeito que ele era em casa, estudioso. Também preocupava muito comigo quando era criança, de cuidar, né? De ser a gente sozinho, né? De eu não ter um companheiro, não estar do lado do pai deles, o pai deles não ajudar a gente com nada. E às vezes achava que dando 1/3 de um salário mínimo para 2 filhos era muito. Ainda falava assim: tô dando demais, porque se eu der mais, ela vai gastar com homens. Deus sabe o tanto que eu trabalhei e tantas vezes eu passei fome trabalhando, porque eu não conseguia. Eu trabalhava com representação de vendas e eu trabalhava em cidade fora. Eu não conseguia comer, sentar num restaurante. Olha que a firma pagava o meu almoço. Eu não conseguia sentar no restaurante e comer uma comida boa, comer de tudo que tinha ali, sabendo que eles estavam lá em casa. Tinha comida, mas não era aquilo que eu estava comendo. Então, muitas vezes, aquilo me doía muito de não poder dar o melhor para os meus filhos. Mas eu fiz o melhor. Amor, eu tenho certeza que não faltou para eles. O respeito, ensinar o caminho certo da vida, trilhar o caminho. Eu trilhei o caminho certo da vida para eles. Se eles desviarem, não é culpa minha. Como eu vejo muitas pessoas culparem os pais pelos filhos ser ingratos e por seguir, trilhar o caminho, desviar o caminho que os pais ensinaram. Os pais não têm culpa. 99,9% dos pais, mães e pais, não têm culpa do seu filho desviar o caminho. Ele desviou porque é mau caráter. Não porque ele
herdou isso do pai, ou teve exemplo do pai e da mãe. Não. É porque ele é mau caráter mesmo. Qualquer filho que segue o caminho errado é porque é um mau caráter. Vem da pessoa. Eu falo isso porque eu já convivi com muitas pessoas. Que os pais são exemplos de pais. E os filhos seguem caminho errado. O Jonas está falando que a nossa consciência é prova do dever cumprido. E Deus conosco sempre, Jonas. A única coisa que ainda me dói, mas que eu tenho que corrigir, e peço para Deus tirar isso do meu coração e do meu pensamento, que eu não deveria ter ido cuidar da minha saúde, viver. Eu lutei para viver, porque a vida do meu filho custou caro. Porque se eu não tivesse lutado para viver, para estar aqui com a minha perna, que eu fiz isso por eles. E o que aconteceu? 2 anos depois, agora, que eu fiz a 4ª cirurgia, para me estar como estou hoje, como eu estou hoje, valeu a vida do meu filho, porque eu poderia ter vivido mais tempo com ele. Mas eu sei que se eu não tivesse ido, lutado, porque eu tive na cirurgia, eu fiquei por 4h30 morta. Vendo tudo que estava acontecendo dentro do centro cirúrgico, meu corpo na maca, eu fiquei ali ouvindo e aquela aflição, eu pedindo para Deus misericórdia para não deixar amputar minha perna. Só que eu estava morta, só que eu não entendia que eu estava morta, porque eu via meu corpo, eu via todo mundo conversando, eu sei explicar cada detalhe de cada palavra, de cada pessoa que estava dentro daquele centro cirúrgico. E quando eu voltei, depois de 4h30, eu nasci outra pessoa. Eu nasci com esse entendimento que eu estou falando para vocês que eu não tinha. Entendimento de buscar a evolução, de ter esse entendimento com Deus. Eu tinha, mas não era o suficiente. E a partir daquele momento, eu sabia que Deus tinha um propósito para minha vida. Que eu tinha um propósito de ajudar muitas pessoas, como eu já tenho ajudado. Eu não consegui ajudar o meu filho, mas eu já ajudei muitas pessoas. Isso me traz um consolo, me conforta o meu coração. Igual eu falei para vocês, que o dia que o meu filho se foi, que a gente enterrou ele, no outro dia eu tinha paciente para atender. E eu falei, como que eu vou atender? Eu desse jeito, Senhor, me dá força. Eles precisam de mim e eu preciso, não posso cancelar. Me dá força. Aí eu comecei a ler as mensagens de todos que quando puseram o pé pela primeira vez aqui no Cantinho de Luz e Amor e mandaram mensagem quando chegaram em casa, perguntando para mim aonde eu estava, que não tinha me achado antes. Outros falando, gratidão, Eliane, por Deus ter posto você na minha vida. Eu saí daí sentindo outra pessoa. E eu quero te ver toda semana. Então, eu fui lendo aquelas mensagens e aquela mensagem me fortaleceu. E eu vim fazer meus atendimentos no outro dia. E fui julgada por isso, fui criticada. Que eu estava de luto e estava sorrindo. Mas eu sempre falo,
O nosso melhor remédio é o sorriso. E as pessoas não têm culpa dos seus problemas. A minha dor é minha, não é de mais ninguém. Eu devo compartilhar ela? Sim, devo. Igual eu estou fazendo aqui agora, compartilhando com vocês. Mas eu posso estar aqui compartilhando, posso estar aqui chorando, sentindo essa maior dor. Se o interfone tocar, eu vou atender com sorrisos, com felicidade, com amor, porque aquela pessoa não tem culpa do meu problema. Então esse é o nosso dever, não descontar nossos sentimentos, nossas tristezas com as outras. Ninguém tem culpa. E muitos fazem isso, né? Se tá zangado com um filho, desconta em todos. Se tá zangado com a mulher, desconta nos filhos ou nos vizinhos. E assim por diante. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos respeitá-lo, nosso próximo. Isso seria uma falta de respeito. Então, eu quero que vocês entendam. Quando vocês perderam um ente querido, ou se já perderam quem vocês amam, entenda que chegou a hora. Que Deus não é ingrato. Deus é gratidão. A partir do momento que a gente respira, a gente já tem que ser grato a Ele. Ele levou meu filho, mas eu tô viva. Tem que ser grata a Ele. Tem que ser grata pelos outros 2 que estão vivos. A minha nora, a minha neta. E assim a gente tem que fazer. E respeitar mais o próximo. Sentir a dor. Lembre-se, se uma amiga, um familiar ligar para você, atenda o telefone. Atenda, que às vezes você pode salvar uma vida, tá? Porque muitos falam, agora eu não posso falar. Ou às vezes olha no telefone e veja quem é e fala, não vou atender essa pessoa. Não quero falar com essa pessoa. Gente, vocês podem, com umas simples palavras, uns 5 minutos de dar atenção para uma pessoa, vocês conhecendo ou não, vocês podem salvar muitas vidas. Não deixe, não ignore nenhuma ligação. Vou falar para vocês, essa semana que passou, eu senti muito angustiada, tá? Muito sozinha. Porque todas as pessoas que eu liguei, senti vontade de ligar e conversar. Não queria conversar sobre o meu filho. Queria conversar, distrair um pouco. Porque eu tô aqui para ouvir as pessoas, não para falar de mim. Então eu queria conversar com alguém. Não era para falar de mim. E essas pessoas não me atenderam. E aí me deu uma crise de choro, de vontade de não sair do quarto, vontade de ficar dentro do quarto, com toda essa força que eu tenho. Que Deus me deu essa missão para ter força, para ajudar as pessoas e me ajudar. Eu tive a semana passada desse jeito. Me senti muito sozinha. Aí eu lembrava, Deus, me perdoa, sei que o Senhor está do meu lado, mas senti que as pessoas só pensam nelas, né? Só pensa nelas. Não tem aquele momento para ouvir. E eu não sou uma pessoa de ficar teclando, não gosto.
ou é por telefone, ouvindo a voz, aquela conexão que você sente a voz da pessoa, ou pessoalmente. Como a gente não tá podendo se encontrar, se falar pessoalmente, vou ligar. Mas todas que eu liguei não me atenderam. Todas. Ou claro, falaram que não podia falar, que ligava depois, ou umas nem me atendeu. Aí foi o momento que eu me senti só. Então, gente, não ignore as pessoas, não. Não ignore a sua família, seus amigos. Porque um dia você vai precisar e você não vai gostar de ser ignorado. Eu sei que o único que não vai me ignorar é o nosso Mestre Jesus, meus anjos da guarda, meus mentores, meus guias, seja em quem eu acredito que esteja sempre do meu lado, me protegendo. Eu acredito muito, porque se não fosse eles, eu também estaria numa cama. Há muitos anos, porque eu não ia morrer, né? Porque não tinha chegado a minha hora. Eu tinha morrido naquele dia 5/7/2011, por 4 horas e meia, e Deus trouxe eu de volta. Então eu não ia morrer sem chegar a minha hora. Então eu tinha que cuidar da minha perna. Esse foi o recado que ele me deu. Você não se sente culpada de você ter deixado de viver 2 anos com o teu filho para cuidar da sua saúde. Você precisava estar aqui, com as suas pernas, com a sua vida, para poder fazer um velório digno ao seu filho. Porque ninguém teve coragem de ficar do lado do meu filho. Eu fiquei, às 4 horas e meia, do lado dele. Fiquei ali o tempo todo. Todo mundo afastado, todo mundo lá fora, batendo papo, rindo, contando essas histórias. Mas não teve ninguém que ficou ali do lado sem ser eu, né? Então a gente tem que pensar muito, 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 muito. E nós temos que dar valor na nossa vida. Jonas, gratidão. Deus mantenha esse conforto, garra, perseverança. Filho não morre. Pai e mãe devolve com amor a eternidade, a espiritualidade e vira um anjo. Para mim, Jonas, meu filho sempre foi um anjo. Todos eles. Eu sempre chamei eles de meus anjos. E ele sempre será os meus anjos. E a Vilma, gratidão, Vilma. Eliane, você é um exemplo de mulher. Que Deus te abençoe sempre e leve o conforto ao seu coração. Amém. Assim seja para todos, para todas as mães que perderam seus filhos. O meu amigo Osmar Lima, não é fácil, só Deus para dar força nessa hora. Sim, Osmar, só Deus. E só Ele entende uma dor de uma mãe, numa perca de uma dor de uma mãe. Vocês, pais, podem amar seus filhos da forma que for. Pode amar, mas nunca será um amor de mãe. Aquele amor de mãe de verdade. Porque nós sofremos a partir do momento que eles estão aqui dentro. Mas é uma dor de felicidade. É uma dor que traz felicidade, né? E essa dor poderia ser como a partida dele. Mas não é. E eu espero continuar tendo força, prima, para continuar a luta, porque ainda vou viver muitos anos. Disso eu tenho certeza. Então,
nós sempre temos que orar pelas pessoas que amamos e também pelas que nós não amamos, que não temos consciência de que elas existem. Temos que amar o nosso próximo. Temos que perdoar. Essa palavra é tão difícil, né? Perdoar. Perdoar o seu próximo. O perdão vem. Você trabalha com o perdão. Mas quem é ser humano e as pessoas te atacam de todas as formas, vive te atacando, como você perdoa essa pessoa? É difícil, né? Por isso que a gente tem que trabalhar todo instante com perdão. Porque não é fácil perdoar. Raiva, ódio no coração, isso nós nunca devemos ter. Conheço muita gente que tem ódio, raiva de outra pessoa do nada. Agora, perdão é uma palavra forte. Perdoar. Para a gente perdoar um ser humano que nos faz mal todo instante, às vezes você perdoa aquela que te fez mal, ela some da sua vida, tá perdoado, trabalhou, pediu perdão, tá tudo em paz, esqueceu, esquece. Mas tem pessoas que tá ali te cutucando, sempre fazendo mal, e você tá ali constantemente trabalhando com o perdão. Porque o perdão tem que ser trabalhado, porque a gente não perdoa de graça também. Mesmo você tendo conhecimento, mesmo você sabendo que o perdão é necessário. Não tem como. Gratidão, Maria, orando para você sempre e para o meu anjo, para mim, para o meu anjo, que está sentadinho conversando com Jesus. Isso eu tenho certeza disso. Essa hora ele deve estar sentado, conversando e falando da sua sabedoria, porque ele tinha muita sabedoria. Ele era muito inteligente. Ele é inteligente. E como não ser? Como? Consigo. Você acha que eu consigo trabalhar sem estar com ele aqui do meu lado? Era para muitos falar: tira essa foto daí e guarda. Por quê? Ele ainda existe. O espírito dele está aqui. A alma dele está por perto de mim. Por que eu vou tirar a foto dele? Eu a amo. Eu olho por ele, eu não choro. Eu olho pela fotinha dele, vejo ele, eu converso com ele, mas não chorando, não lamentando, não condenando, não julgando. Eu converso com ele, pedindo perdão pelas minhas falhas, que eu não sou perfeita, e dizendo que eu a amo. Vou continuar amando, que eu também o perdoo, assim como Jesus perdoou ele. Por que eu não vou perdoar? Porque a família não vai perdoar. Porque vai continuar julgando ele como se ele tivesse cometido algo tão cruel. Não, ele não cometeu. Ele cometeu, ele só tirou a vida dele. Mas ele queria tirar era a dor. E eu tenho certeza que aonde ele estiver, a dor tá bem menor, vai minimizar, ele vai ser curado dessa dor. Porque lá não é um mundo cruel. Lá existe o amor. E lá ele vai encontrar o amor. E isso tudo me faz se fortalecer. Eu vou continuar pedindo para vocês. Leve a depressão a sério.
Você que se sente algum quadro de depressão, busca a se cuidar, aceita ajuda, não ignore. Você que tem alguém na família ou amigos, põe na cabeça de vocês que não é manha, não é para chamar atenção, não é birra. Leva a sério. Não julga. Quero agradecer a atenção de vocês por me ouvir, já que é a melhor forma de eu colocar para fora um pouquinho e passar para vocês, compartilhar a minha dor, a minha vitória e os meus obstáculos. Com vocês é dessa forma. E como eu disse e sempre digo, aqui no Cantinho de Luz é amor. Você será sempre bem recebido. E tenho certeza, vocês aqui não vão querer ir embora. O Jonas está falando, o bálsamo necessário é a prece e oração. No caminho da espiritualidade, ele encontrará o caminho da evolução. Disso eu tenho certeza, Jonas. Eu tenho certeza disso. É isso que me conforta meu coração. É de eu ter essa certeza. Por isso, eu sou forte. E às vezes eu vou me sentir fracassada. Mas só às vezes, porque eu sou ser humano. Mas logo passa. Eu ainda estou vivendo um luto. Está muito recente. 3 meses. Muito recente. E a gente tem que chorar quando der vontade para aliviar essa dor. E eu sei, eu sinto a presença de Deus todo instante do meu lado. Eu nunca senti desamparada. Por isso eu nunca fiz questionamentos do porquê de tudo que aconteceu na minha vida. O Jonas sabe de alguns pedaços que aconteceu na minha vida. Das minhas percas, né, Jonas? Não teve justiça, mas eu agradeci a Deus a si mesmo e me libertei desse fardo tão grande que eu estava sentindo. Dessa energia negativa contra essa energia desse médico. Estava me fazendo mal, Jonas. E isso foi uma libertação. Fabiana, linda tarde para você. Linda noite já, né? Já são 18 horas. Com saudade também. Estamos longe, não podemos nos abraçar. Sintam-se abraçadas por mim. Que Deus dê a ele o descanso eterno e a você o consolo. Ele está melhor do que nós, saudades. Eu sinto abraçada, amiga, e gratidão. Também estou morrendo de saudade. Que essa pandemia acabe e que tudo isso passa e que a gente possamos nos abraçar, né? Possamos nos encontrar. E isso também acaba com qualquer um, né? Às vezes as pessoas não têm entendimento que isso está sendo necessário, essa pandemia. Igual eu falei, né, na outra live, eu falei assim que quando entrou a pandemia, falou que a gente tinha que ficar em casa, que ninguém podia sair, eu falei assim, pronto, agora eu tenho que ficar aguentando meu marido 24 horas, nossa, não vai aguentar não, nós vamos largar. Primeira coisa que eu pensei, e você acredita que nós não tivemos uma briga? Olha para vocês verem. Então, esses casais que se separaram estão brigando aí 24 horas e põem culpa na pandemia, tá muito enganado. É porque vocês
não têm Deus no coração. Vocês não têm o conhecimento espiritual. Porque se vocês tivessem, vocês não estariam brigando, ou não estariam se separando, ou se matando, né? Porque quantos homens mataram suas ex-namorada, ex-mulher, separam, não dá certo, e ainda vai lá e comete esses atos. Então não jogue culpa na pandemia, não. Joga culpa em vocês mesmos. A falta do caráter, de compreensão, de amor. O que nós precisamos é disso. E a pandemia veio para isso. Se foi criada pelo homem, se não foi, se foi uma coisa por Deus, se não foi, não busque entender. Busque entender que a pandemia não veio para destruir, não. Se todo mundo estivesse fazendo tudo bonitinho, da forma que precisasse, ia morrer sim. Aqueles que foram, é porque chegou a hora. Ninguém vai antes da hora. Vocês podem ter certeza. E esse ano de 2020, 2021, ainda vai muitas mortes coletivas. E essas mortes são necessárias. E nem assim as pessoas tentam mudar. Ficaram mais ignorantes. Essa ignorância é que mata. Essa ignorância, falta de entendimento, é que mata. E nós precisamos ter entendimento. Precisamos, porque como vai ser o nosso mundo se a gente não tiver entendimento? Busca entender, busca melhorar. Nós podemos melhorar, se nós quisermos. Cada dia. Perfeitos nós nunca vamos ser. Não vamos ser igual a Deus, igual a Jesus. Ninguém vai ser. Mas nós podemos evoluir e ser pessoas melhores. Agir com caridade, com amor. Caridade é amor, amor é caridade. Você doar o amor, emanar o amor, a luz para o seu próximo, principalmente para aquelas pessoas que você não gosta ou que não gostam de você. Emana o amor, a luz. O que você emana, você recebe. Então faça isso. Vocês vão ver como vocês mudam o coração de vocês. Eu falo porque o meu mudou muito. Não porque eu desejava o mal. Eu nunca desejei mal a ninguém. E nunca fiquei de olho naquilo que os outros tinham. Nunca tive inveja de ninguém. Porque eu sempre me amei e sempre fui capaz de correr atrás daquilo que eu queria. Eu sempre consegui tudo o que eu queria. Tudo. Eu nunca pedi demais para Deus. Eu só queria ser feliz e não faltar nada na mesa para os meus filhos, para os meus anjos. E isso ele sempre me deu trabalho. Mesmo eu não podendo trabalhar, Deus pôs os anjos na minha vida que não deixasse faltar nada para os meus filhos. Então, pense bem, vou fazer uma pergunta para vocês. Tem uma mãe e um filho de 2 anos. Os dois estão passando fome. Não tem nada para comer, nada. Quem tem que comer? E aí, e só tem uma maçã. A mãe, o filho de 2 anos e uma maçã. Mas eles estão mortos de fome, famintos. Há dias que não comem. Quem deve comer a maçã? Me responde. Quem deve comer a maçã? Alguém sabe quem deve comer a maçã? Quem deve comer a maçã é a mãe. Porque se a mãe dá a maçã para o filho, ela vai morrer de fome. E depois, quem vai cuidar do filho? Ele vai ficar no mundo sozinho.
A mãe comendo a maçã, ela vai ter força, ela vai se sustentar, ter força para correr atrás de algo para o seu filho. Então, eleva o pensamento, busca a sabedoria, e é só aquele lá de cima que dá o alimento para a gente ser forte, buscar energias positivas, ter o entendimento e a sabedoria para lidar com cada situação. E acredite, Deus não arranca os nossos filhos, nem os nossos pais, nossas mães, de nós. Nenhum ente querido é tomado de nós. Ele só leva de volta, eles retornam para a casa do Pai. É de lá que nós viemos, é de lá que nós vamos voltar. É para lá que vamos voltar. E Deus só emprestou eles para nós. Então tenha esse entendimento. Comece a praticar isso na cabeça de vocês. Para quando chegar a hora, o momento de Deus levar alguém que você ama, você não sofrer tanto. Você vai sofrer, mas não tanto. Porque a partir do momento que a gente tem um entendimento, a gente consegue ver as coisas mais leves. Por mais dura que ela seja, a gente consegue enxergar mais leve. A hora que a gente pensa que a gente não vai aguentar mais, vem um alívio. Então, comece a ter esse entendimento, a buscar o entendimento espiritual, a ter esse entendimento com Deus, ser grato a Ele. A gratidão é eterna. Sim, ela poderia, mas como a fome era tanta, a metade da maçã não iria matar a fome dela e nem do bebê, da criança. Por isso, ela deve comer a maçã e correr atrás de outro alimento para dar para o seu filho. Ali ela vai ter força para correr atrás do alimento, porque ela partia a maçã. Ele estava tão faminto, que se ela partisse a maçã, ela não ia matar a fome dela e nem da criança. E os dois morreriam de fome. A mãe vai comer a maçã e essa maçã vai dar o sustento para ela correr atrás de algo, ou um trabalho, ou um alimento para o seu filho. Entendeu? Pense um pouquinho. Eu entendi a sua lógica. E eu sei que cada um tem um ponto de vista. Mas se você for ver o meu ponto de vista, é a lógica. Porque eles estão tão famintos que a metade da maçã não vai matar nem a fome da mãe e nem a da criança. E os dois vão morrer de fome. E ela comendo a maçã inteira, ela vai comer, ter forças e vai atrás de um alimento para o seu filho. Vai ter força para continuar andando para dar o alimento para o seu filho, ou um trabalho. Então, a gente tem que pensar muito. Pensar muito, 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 muito. E nós vamos continuar, né, orando para todos aqueles que se foram. E aqueles que estão aqui também. E não é porque que meu filho se foi que eu vou deixar de buscar oração para ele, de buscar proteção, de buscar conhecimento, né? E nós estamos aqui para buscar conhecimento, para evoluir. E eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha evolução. E quem quiser entender um pouquinho melhor dessa evolução, quiser vir conhecer o Cantinho de Luz e Amor, nós estamos aqui, tá? Querendo conversar, ter um pouquinho de entendimento. E quem quiser ajuda,
Tem meu telefone, meu WhatsApp. Me liga. Eu sempre ouvo, eu sempre escuto quem me liga. Eu sempre estou pronta para ouvir qualquer pessoa. Às vezes fico 1, 2, 3 horas no telefone ouvindo. Não sou igual muitos que eu tentei ligar aí e não quiseram me ouvir. Mas não acho ruim não, já passou. Fiquei triste nos dias, mas já passou. Só quero que vocês sempre lembrem-se que alguém ligar para vocês, dê atenção. O que vocês estão fazendo não é tão importante que às vezes que aquela pessoa, mas ela quer encher o saco, conversa demais. Não. Às vezes você não sabe o que está passando pelo coração dela, pela cabeça dela. E vocês podem salvar muitas vidas. Gratidão, Jonas. Sinto abraçada. Eu também tenho muita admiração por você, muito respeito por você, pela doutora. Agora deu um branco. Jaqueline. Aí, Deus não deixou eu esquecer, não. Doutora Jaqueline, manda um abraço para ela. Admiro vocês dois, viu? Vocês estão muito danadinhos aí. Eu andei vendo aí as fotinhas de vocês aí. Vocês estão muito danadinhos, vocês dois. E o importante é que vocês estão felizes, né? Lógico. Feliz. Mas Deus sabe, né? Que vocês também têm passado. E tem que mostrar, assim, tem que continuar sendo feliz, tem que continuar a luta, né? Que Deus levou o nosso príncipe para perto dele, mas com certeza ele está muito feliz de ver a felicidade de vocês, assim como meu filho vai ainda ter orgulho dessa mãe aqui, né? Porque essa mãe é muito chorona, canceriana, né? Já viu? Muito emotiva, mas eu admiro muito vocês, mando um beijo no coração dela para você, para todos. E eu não desisti de lutar contra o erro médico, mas os momentos agora estão sendo mais fortes do que a nossa luta. A luta de vocês é a minha luta. Então, eu vou voltar ainda a falar muito sobre os erros médicos. Mas agora eu preciso ajudar muitas pessoas para que não faça, não deixe a depressão destruir. Essa é a minha missão aqui agora. E não desistindo do que aconteceu conosco, contra a nossa luta contra o erro médico. Mas a minha missão agora aqui é ajudar essas pessoas que estão precisando. Principalmente, eu poderia trabalhar, conciliar as duas coisas, mas no momento do meu luto ainda não dá para mim ajudar as pessoas, porque aqui em Franca tiveram muitos erros médicos. Isso, nosso filho não morreu, virou bandeira. Isso mesmo, Jonas, virou bandeira. Vamos sempre levantar a bandeira para eles, sempre. Porque só Deus sabe o nosso sofrimento. Foi um sofrimento, mas porém um sofrimento de gratidão, porque até então a gente estava sofrendo, mas tinha eles do nosso lado. Agora a gente está sofrendo sem eles, mas a gente tem que continuar sendo grata a ele, porque nós estamos vivos, nós estamos respirando. Gente, gratidão por me ouvir, gratidão por compartilhar, poder compartilhar essa minha dor com vocês.
eu posso falar, essa dor é minha, que eu tenho que ficar com ela guardada e sofrendo calada? Não. Tem muitas mães sofrendo. Tem muitas e muitas mães sofrendo. Eu tô falando de mães porque eu sou mãe, né? E muitas mães perderam seus filhos recentemente. Então tá sofrendo muito. Muitas já perderam há algum tempo, já tá só com a dor da saudade. Mas não deixa de sofrer, né? Continua sofrendo. Então vamos, como se diz, vamos que vamos, fé, esperança e sabedoria e gratidão. Bastante gratidão. Isso não pode faltar na nossa vida. Gratidão. Beijo para todos e gratidão por me ouvir. E vamos compartilhar. Vamos compartilhar que depressão é doença. Quem sofre da depressão não sabe o que está se passando com ele. Eles fazem tudo inconsciente. É inconsciente. Vamos respeitar e vamos entender a dor deles. Beijo, gratidão por vocês. Deus abençoe todos, ilumina cada um, que cada um tenha a sabedoria de buscar a Deus, nosso Mestre Jesus, para continuar a luta e continuar respirando com consciência e com evolução. Tá? Gratidão.